atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 45 de 2023. Eu, André Reis, Edgartão, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Sono e Sonho, extraído do livro Mecanismos da Mediunidade, o Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 21, Desdobramento. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 5, o sonambulismo, questões 437 e 438. E também vamos encerrar esse capítulo, esse item, o 5, e vamos iniciar o item 6º, que tem por título Êxtase, com as questões 439 e 440. E no quadro Momento Evangélico, nós levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição de número 110, intitulada Vigiemos e Oremos. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. Estamos no capítulo Depressão, item Depressão e Morte. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Dando continuidade ao nosso programa Verdade e Luz, vamos iniciar com o nosso editorial de hoje, que tem por título Sono e Sonho.
qual ocorre no animal de evolução superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade, por intermédio do sono, é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. No primeiro, em que a onda mental é simplesmente fraca emissão de forças fragmentárias, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. No segundo, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável a ação reflexa de seu próprio mundo consciencial ou afetivo. Evolui, no entanto, o pensamento na criatura que amadurece espiritualmente através da repercussão. Como no caso do sensitivo, que fora do envoltório físico vai até o local sugerido pelo magnetizador, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial pelo reflexo condicionado que lhe comanda as ideias, a criatura na hipnose natural, fora do veículo somático, possui no próprio desejo o reflexo condicionado que lhe circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. O homem do campo, no repouso físico, supera os fenômenos hipnagógicos e volta à gleba que semeou contemplando aí, em espírito, a plantação que lhe recolhe o carinho. O artista regressa à obra a que se consagra, mentalizando-lhe o aprimoramento. O espírito maternal se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia, e o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópticas, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes à atividade em que se concentram, com os quais angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham, muito embora à distância da veste somática, frequentemente procedam ao modo de crianças conduzidas ao ambiente de pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que lhes são próprias, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto caótico das reminiscências que conseguem guardar ao retornarem à vigília. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, representando a faixa da evolução mediana da humanidade, rendendo-se cada dia ao impositivo do sono ou hipnose natural de refazimento, em que se desdobram mecanicamente, entrando fora do indumento carnal, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal, entretecendo-lhes o caminho da experiência que lhes é necessária à sublimação do porvir. Verdade e luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Iniciamos agora o nosso quadro de estudo da doutrina espírita. Estamos utilizando o Livro dos Espíritos
na sua parte segunda, o livro segundo, um do Espírito ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 8º, Emancipação da Alma. Nós vamos terminar hoje o item 5, o sonambulismo. Vamos então à leitura da questão 437. Kardec pergunta: sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? Márcio. E os espíritos respondem: a alma não deixou inteiramente o corpo. Permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une, e é esse laço o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra, por meio da eletricidade, é esta o laço entre os seus pensamentos. É graças a esta que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. Kardec perguntou e os espíritos já foram bem diretos, né? Esse cordão é o que mantém a vida orgânica. Aqui, esse cordão falado por Kardec é o que mantém a vida orgânica. Transmite as sensações sentidas e vivenciadas pela alma ao corpo físico durante a sua emancipação. E que ficam, né, vibrando no corpo após o seu retorno. Quando a alma retorna após a emancipação, o corpo já tem a vibração de tudo que ela passou lá, que ele é transmitido antes de retornar, por esse cordão. Os espíritos nos informam que é o mesmo processo, mas em menor intensidade, que acontece em estado de vigília ao nos comunicarmos com outras pessoas, quando nos deram esse exemplo, né, na resposta. A alma vibra e emana sensações elevadas ou não, né, dependendo do estado evolutivo da alma, que encontram, né, ressonância em outras almas, estabelecendo um magnetismo ou laço entre elas, tornando assim as sensações boas ou ruins a quem recebe. Estabelece essa comunicação. Mais uma vez, nos fica evidente a educação de nossos sentimentos para que as sensações que transmitimos em nossas vibrações, seja em emancipação da alma ou em vigília, se tornem cada vez mais elevadas possíveis. Muito bem, muito obrigado, Márcio. Vamos dando sequência com a 438. Kardec pergunta: o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Edgar. A essa questão 438, os espíritos reveladores trazem a seguinte resposta: muito, como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Bom, essa resposta, naturalmente, ela apresenta a responsabilidade que invariavelmente a criatura se vê portadora diante dos recursos, diante das faculdades, diante das habilidades e capacidades que o próprio homem desenvolveu e possui. Naturalmente, sob os aspectos espirituais, sobretudo focando aqui as questões das faculdades medianímicas, e aqui eu ressalto medianímicas considerando aquelas mediúnicas e aquelas anímicas, como, por exemplo, o próprio sonambulismo. Vejamos que a ação do espírito portador de tais faculdades, ela acaba por reverberar as qualidades ou não existentes no próprio espírito. Jesus dizia com segurança: a boca fala do que está cheio o coração. Ele dizia ainda: os olhos são a janela da alma. Vejamos que, comparativamente, observando as faculdades
como, por exemplo, visão e a faculdade da fala, naturalmente somos nós responsáveis pela maneira com que interpretamos, enxergando o mundo, e também por aquilo, por exemplo, que falamos. Claro que nós também somos, de igual modo, responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que pensamos, de maneira que o espírito ainda, e aqui eu vou dizer alma, né? Porque no caso do sonâmbulo, o espírito ainda se vê encarnado, portanto, e por definição, Kardec didaticamente nos ensina que alma é um espírito encarnado. Esse ensino, naturalmente, também apresentado pelos espíritos reveladores. Então, vejamos que a ação espiritual, não obstante essa ação ser desenvolvida na esfera espiritual, quando a alma é emancipada, portanto, ainda assim registra a intenção do espírito, a vontade dirigida do espírito. Ora, se o espírito, se a alma emancipada do corpo realiza boas coisas, é natural que o espírito, sobretudo este, que tem a liberdade de ação, vamos dizer, mais ostensivamente verificada em função mesmo da sua habilidade medianímica, porque sonâmbulo, ele então se vê mais responsável por essas ações. Boas, evidente, ou más. Assim, é claro que a resposta dos espíritos essa resposta é bastante significativa, dizendo naturalmente que, independente do tipo de faculdade, por concessão divina, o homem sempre será responsável por aquilo que dela faz. Então é natural, por fim, que ele será, de alguma sorte, responsabilizado, e isso também, de alguma sorte, vai influenciar o seu estado como espírito após o seu desencarne. Muito obrigado, Edgar. Vamos fazer uma breve pausa no nosso programa e voltamos em seguida. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornamos da nossa pausa e no último bloco nós terminamos a questão 438, que é a última do item 5, o sonambulismo. E agora nós vamos dar início ao item 6, êxtase, e a questão 439. Kardec pergunta: qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Márcio. E os espíritos respondem a Kardec: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Como vemos até agora, né, seja o sono,
o sonambulismo, o êxtase, são estados de emancipação da alma, né? O sonambulismo em si é um estado ainda de maior libertação que o sono, analisando aqui os dois, né? Sonambulismo e êxtase. O sonâmbulo, ele age sobre a influência de sua própria alma e exprime o seu próprio pensamento. Enquanto ele estiver em transe, ele tem ideias, em geral, mais precisas do que no estado normal, porque ele se encontra mais liberto. E seus conhecimentos, nesse momento, são muito mais amplos, porque tem a alma livre, o que lhe permite, então, o acesso mais ostensivo à sua bagagem psíquica. Bagagem essa que permanece, como aprendemos com a doutrina espírita, abafada durante a reencarnação. Eventualmente, o sonâmbulo também pode se comunicar com espíritos. Já não é mais só comunicação anímica. E nesse caso específico, temos no sonambulismo a variedade da faculdade mediúnica, como até o Edgar já falou há pouco. No dia a dia, então, nós vemos que o espírito, quando ele age como sonâmbulo, por vezes, em certos exemplos, por exemplo, quando ele está preocupado com uma coisa ou outra, ele necessita fazer algo, cuja prática lhe exige a utilização, do corpo físico. Então, ele, durante o estado sonambúlico, ele realiza a atividade. Para que nos fique assim bem explícito, fomos buscar na obra de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência, onde ele nos dá um exemplo aqui sobre o sonambulismo para entendermos, depois falarmos sobre o êxtase e vermos a diferença. E conta-nos Gabriel Delany, em seu livro, uma narrativa que ele diz assim: um jovem padre que se levantava todas as noites, ia à escrivaninha, compunha sermões e tornava a deitar. Alguns de seus amigos, uma noite que ele escrevia, como de costume, né, em estado de sonambulismo, interpuseram um grosso cartão entre seus olhos e o papel. Ele não se interrompeu, continuou a redação e, terminada esta, deitou-se, como de hábito, sem suspeitar da prova ao que fora submetido. Quando ele terminava uma página, lia alto, de princípio ao fim. Se pode chamar leitura, né? Essa ação sem o concurso dos olhos, mas ele lia. Se lhe desagradava alguma coisa, ele a recolocava e fazia as correções. Uma a uma, com muita exatidão. É a visão sem os olhos. Isso nos prova que há nele uma força que seguramente o dirige, que é de fora dos sentidos, numa palavra, que a alma vela quando o corpo dorme. Exemplo de Gabriel Delany. Já no êxtase, é onde a alma está mais liberta do corpo físico, como nos fala Kardec, e por isso pode vivenciar a vida espiritual com maior plenitude. O corpo fica apenas com através do cordão, se sustentando fisicamente. O espírito fica mais livre, muito mais livre, mais liberto. Então ele vivencia mais as qualidades de espírito, né? Então ele passa a vivenciar a vida espiritual com maior plenitude. E sempre, como diz a doutrina, dentro de uma sua maior ou menor evolução, né? Depende do estado evolutivo do espírito, esse espírito em êxtase tem contato e aprendizados de maiores elevações que em outro tipo de emancipação da alma, como, por exemplo, o sonambulismo. Fica mais no nosso mundo. Ele já se eleva um pouco mais. E essas experiências que o espírito tem enquanto no estado de êxtase, por muitas vezes ele não consegue exprimir, porque nós não temos o vocabulário para exprimir tanta grandiosidade que o espírito ali presencia, né, durante a êxtase, visitando irmãos de uma elevação maior e mundos melhores, né? Como falamos, de acordo com a sua evolução, ainda assim no estado de êxtase, o espírito pode sofrer uma influência. E isso devido à sua invigilância, como a doutrina sempre nos fala, né? E pode sofrer essa influência por parte de espíritos perturbadores,
E exatamente esse detalhe é uma das razões pelas quais se deve analisar com muito critério as revelações espirituais que venham a testemunhar esses espíritos estáticos. Porque por muitas vezes eles podem se fascinar devido a tanta beleza que viram, não conseguem exprimir pela sua invigilância, eles podem se tornar joguetes nas mãos de espíritos mais perturbadores. E isso vale para eles como para qualquer, né, médium. Até um relato que me lembrei aqui agora, quando no livro Paulo e Estevão, né, Emmanuel fala de Paulo, né, que em certo momento que ele foi perseguido, né, arrebatado, quando ele levava as chicotadas, ele se projetou a um lugar mais elevado, onde nada sentia, só via coisas celestiais, assim traduzindo, né? Só via coisas belas, e nenhuma dor sentia. O corpo apanhava e lá ele estava. Mais ou menos esse estado de êxtase. O corpo fica, o espírito se liberta, ele toma contato com um mundo mais elevado. Muito obrigado, Márcio. Vamos dando continuidade ao nosso estudo agora com a questão 440. Kardec pergunta: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Edgar. Aqui os espíritos reveladores vão afirmar que sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Bom, depois da aula que o nosso amigo Márcio deu, eu vou pedir para você voltar, viu, amigo ouvinte, amigo telespectador? Volta de novo, que o Márcio já respondeu essa questão, não é, Márcio? Mas vejamos que, apenas para trazer um ou outro apontamento, lembremos que são estados de emancipação com maior ou menor independência e que a alma naturalmente, e aqui eu uso o recurso didático da definição da alma mais uma vez, e que a alma naturalmente, a depender das suas conquistas espirituais e, evidentemente, do seu estado de depuração, se vê, por isso mesmo, com maior ou menor liberdade para transitar nessas esferas mais ou menos superiores. Então, é natural que, não raro, para aquele estático, é importante ressaltar, amigos, que hoje em dia nós não usamos mais essas definições originais de Kardec. Sonambulismo e êxtase podem estar hoje resumidos, não obstante nós sermos aqui impelidos a reconhecer os termos conceituais e o sentido dessas definições espirituais e kardecianas, mas nós podemos compreender que o sonambulismo e o êxtase estão assim como que inseridos no que se chama hoje de faculdade de desdobramento, mais ou menos consciente, mais ou menos sonambúlica, mais ou menos estática. Ainda que, é verdade, ainda que o sonambulismo evoca a ideia vamos dizer, da ação corpórea, né? Quer dizer, é o corpo que naturalmente vai responder a determinadas movimentações provocadas pelo espírito, de maneira até inconsciente. De qualquer forma, falando em transe propriamente dito, em emancipação da alma, e aqui não nos referimos, é claro, ao sono natural, é importante ressaltar que o estado, ou melhor, o estágio de depuração da alma permite que ela, portanto, transite em mundos mais ou menos superiores. Porque ainda assim, ela se verá limitada
a ascender a mundos ainda mais elevados do que aqueles permitidos, em função da compatibilidade de seu perispírito, por exemplo, de sua evolução. Portanto, é bastante natural, tal qual a afirmação aqui trazida pelos espíritos reveladores a essa questão, que o estático, uma vez travando contato, conhecimento, vivência, experiência em mundos mais elevados, queira ficar por lá. Eu pergunto, quem de nós não gostaríamos de ficar lá? Naturalmente, ora, se tem um mundo superior e eu posso ir e estar lá, eu gostaria muito de ficar nisso, abdicando da vivência em mundos inferiores, né? Renunciando essa passagem em mundos de sofrimentos, em mundos mais dolorosos e assim por diante. Então, aliás, esse é o problema principal, né, do lance das experiências estáticas, né? Porque vivendo essa realidade espiritual mais elevada, o espírito deseja permanecer lá. Tem um livro de Ivone do Amaral Pereira chamado Recordações da Mediunidade. Bom, nós sabemos a capacidade de desdobramento de Ivone do Amaral Pereira, inclusive desdobramento esse consciente. Embora ela não tenha sido uma média sonambúlica, ela foi uma médium com qualidades de desdobramento impressionantes, né? A ponto dela viver detalhada, minuciosamente, as realidades espirituais que ela, inclusive, relata em seus livros. Nesse livro, Recordações da Mediunidade, ela vai dizer de uma experiência que ela teve, em que ela foi a mundos muito elevados, e que ela queria ficar lá e não queria voltar, né? Num momento, e num outro, ela, em função dessa liberdade com que transitava nesses diferentes espaços espirituais, num outro momento, ela foi caminhando, de tal modo que ela começou a ir em ambientes espirituais cada vez mais deletérios, cada vez mais tóxicos, cada vez mais angustiantes, e ela, daí, não conseguia sair. Ela, então, entra num estado de preocupação e começa a orar. Só que ela estava acompanhada do espírito Charles, o seu espírito orientador, e não sabia disso, mas ele estava lá, só de olho, né, acompanhando. É quando ele então a resgata e ele a adverte, reconhecendo que, não obstante ela ter alguma autonomia e independência para transitar em alguns mundos mais elevados, isso não acontecia da mesma forma em mundos mais inferiores. O Marshall, inclusive, trouxe essa questão quando ele abordou o problema do estático, né? Que muitas vezes ele pode mesmo transitar nessas diferentes escalas, vamos dizer. E, necessariamente, gente, não precisa ser mundo, né? Um outro planeta, por exemplo, mas uma esfera espiritual mais ou menos elevada. E por conta disso, evidentemente, exige, portanto, cuidados especialíssimos, né? E eu diria, de alguma forma, algum adestramento por parte desse espírito estático com segurança. Para que, primeiro, ele não queira ficar lá criando situações complicadas, né? Inclusive, podendo até aspirar à morte, desejar a morte para ficar num lugar como esse, que é uma outra questão delicada. E, ao mesmo tempo, não se ver vítima de assediadores espirituais, criando-lhe dificuldades e inquietações também perturbadoras.
É isso, André Reis, é isso, Márcio, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Agradecemos ao Edgar, ao Márcio, pelas suas considerações. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora no quadro denominado Momento Evangélico, onde aqui fazemos uso do livro Fonte Viva, ditado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, a então Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é de 110, que tem por título Vigiemos e Oremos. Emmanuel vai discorrer sobre uma frase de Jesus que está grafada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus diz: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Muito interessante como Emmanuel começa, né? As mais terríveis, né, tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, né? De nós para nós mesmos, né? De nós para conosco. Então, o vigiar e orar não é vigiar e orar lá, né, Márcio? É vigiar e orar aqui, né? Na nossa mente, no nosso sentimento. É vigiarmos-nos e orarmos para nós mesmos. Exatamente, é vigiar a si mesmo. É que me fez refletir nesse texto, que está falando de tentações, né? E sim, vigiar e orar. E culturalmente, né, meninos, nós aprendemos, né, na cultura popular, a dizer que quando algo de grande mal acontece em nossas vidas, ou é Deus a nos tentar, ou alguém, né, que nos tentou para nos prejudicar. Nunca somos nós, né, como Emmanuel fala no texto. Sempre terceirizamos. Mas
essa tentação, né, vem do nosso íntimo, como fala Emmanuel, né? E como nos fala também o apóstolo Tiago, em sua primeira epístola, né, de 13 a 15, quando ele deixa isso bem claro. Ele diz: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O pecado, sendo consumado, gera morte. Vê como é que ele quebra até essa cultura nossa, né, de terceirizarmos as tentações. E concorda com Emmanuel. O Emmanuel, né, concorda com ele, falou depois. Sendo assim, então, segundo vemos com o apóstolo Tiago e com Emmanuel, cedemos ou não às tentações é uma decisão nossa. E para chegarmos nessa decisão de ceder ou não, é necessário, então, primeiramente, reconhecermos esse nosso desejo desmedido por bens materiais ou sensuais, né? Ganância por poder, dinheiro ou cobiça, enfim, todos os atrativos do mundo material que significam a nossa concupiscência, como diz ali o apóstolo Tiago. E essa fala de Tiago é exatamente o roteiro para analisarmos as origens das nossas tentações, quando nos vigiamos. Se não temos esse reconhecimento, né, da nossa concupiscência, vamos alimentando então o mal que há em nós, e este mal que alimentamos vai nos tentando e atraindo situações no mundo que denotam a nossa inferioridade. E assim vai nos dando subsídios para que outras pessoas ou desencarnados, né, porque entram na mesma afinidade de pensamentos, que estão ali em iguais situações, para que se sintam atraídos e nos auxiliem, mas não nos levem à queda, mas nos auxiliem em nossa própria queda, que é bem diferente da terceirização. Termos, então, a consciência de nossa concupiscência, como nos diz o apóstolo Tiago, é olharmos para dentro de nós, vigiarmos e verificarmos essa multidão de pessoas, se assim podemos dizer, mas nossas mesmo, de nossas existências, que formam, né, esse alguém que somos hoje. Ou seja, reconhecer que muitos de nossos desejos desmedidos, ou seja, esse atrativo, a nossa concupiscência, que forma a nossa concupiscência, né, muitos desses nossos desejos desmedidos não foram adquiridos somente nessa existência, mas que se acumulam por várias anteriores, essas existências que formam toda essa nossa personalidade, essa multidão, né, a multidão de pessoas que vivem em mim, né, as minhas experiências, assim dizendo, né, ou seja, que se acumularam em várias existências anteriores. Isso é verificarmos que brigamos com esses desejos há muito tempo, e não é de agora, e que por vezes os alimentamos demais. Alimentamos tanto ao ponto de nos desequilibrarmos e cairmos em nossas próprias tentações. Tendo então essa consciência, né, da concupiscência, compreendemos então o que a doutrina nos diz, como brigar todos os dias contra nossas más inclinações. Brigar com a nossa concupiscência. Sobre esse brigar consigo mesmo, né, Francisco Cândido Xavier, com toda a sua sabedoria, humildade e bom humor, né, que lhe era peculiar, e sempre inspirado pelos bons espíritos, ele diz assim: a tentação é como uma situação em que o cachorro grande corre atrás de nós e nós corremos, mas olhando para trás, quase torcendo para que ele nos pegue. Palavras de Chico com todo o seu bom humor. E nessa luta interna, então, contra o prazer da tentação e a busca do equilíbrio, a prece nos torna mais fortes, o orai. E quando vigiamos esse olhar para trás, com o desejo de ser pego, como disse Chico, e oramos com fervor e sinceridade, como disse o Cristo, orai, Deus nos envia bons espíritos
para nos assistir e nos dar forças em estudarmos a nós mesmos e resistirmos às tentações que se originam em nossa concupiscência. O orar, ou a prece, como aqui estamos falando naquele momento em que nos fechamos em nosso quarto, nossa casa mental, e nos elevamos através do sentimento a Deus, para pensarmos nele, aproximarmos dele e nos colocarmos em comunicação com ele. E quanto mais nos elevamos, quanto mais aprendemos a orar, mais sentimos a sua presença nos acalmar, a não nos deixar cairmos em tentações e nos livrando do mal, como ele nos ensinou na oração dominical. André. Muito obrigado, Márcio. Agradecemos as suas colocações. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz com o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. E este quadro é retirado do livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa. E o capítulo de hoje é o capítulo de depressão, o item Depressão e Morte. A pergunta que é feita a Divaldo é a seguinte: a depressão pode levar alguém à morte? É claro que sim. O indivíduo pode sofrer um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades parasitas nele se encontram e muitas vezes não se manifestar. Tomem conta do seu organismo, produzam o depuramento de forças e, por fim, a morte. Noutras vezes, pode levar o indivíduo ao suicídio, porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida e salta no abismo para fugir. Ainda em outras situações, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos desencarnados, que realizam o esforço levando-o ao suicídio, graças, portanto, à obsessão. Então, nós vemos aí, que uma coisa vai levando a outra, Então, a pessoa vai se sentindo cada vez com menos estima por si mesmo, cada vez mais envolvido, com pensamentos depreciativos e depreciadores. Isso vai se tornando, o que chamamos de bola de neve, vai tomando proporções que a pessoa, muitas vezes, nem com ajuda clínica, médica, profissional, especializada, consegue se libertar, e pode sim, antecipando o que os amigos vão responder, vão comentar, que a depressão pode levar à morte, assim como também Divaldo, coloca aqui nesse sentido. É uma situação muito grave, Edgar, que infelizmente é um fato que, pelo que diz a Organização Mundial de Saúde, eu não sou um entendido no assunto, mas
dizem que até 2030 será a maior causa de enfermidades da população terrena, né? A depressão. Então, é uma coisa que nos chama muito a atenção, né? Nos traz essa reflexão de observarmos isso à nossa volta. Sem dúvida, André. O problema da depressão é devastador, né? A depressão hoje, 2023, ela já é a doença mais incapacitante do Brasil. Rapidamente, amigos, rapidamente. 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 46 segundos, um suicídio é aqui no Brasil. O suicídio é a terceira maior causa de óbitos entre jovens de 15 e 29 anos. Ou seja, é um problema gravíssimo que exige cuidados, estudos, é um problema de saúde pública definitivamente e, evidentemente, também se trata de um problema espiritual dos mais severos. Portanto, o Espiritismo apresenta uma profilaxia que pode muito positivamente colaborar nesse estado de coisas, especialmente conjuntamente com o apoio terapêutico, o apoio psicológico, o apoio psiquiátrico, o apoio farmacológico e assim por diante. Então, se talvez você que nos ouve, você que nos assiste, apresente, eventualmente, algum episódio depressivo, alguma inclinação para depressão, para ansiedade, para um minuto, procura o seu médico, procura uma casa espírita, procura a igreja, procura o templo religioso, converse com alguém a respeito, para que você se veja amparado, devidamente orientado e possa buscar a ajuda que invariavelmente é necessária para esses casos mais graves em torno dos lances depressivos. Muito obrigado ao Edgar, ao Márcio, pelas considerações. Verdade e Luz. E amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final de mais um programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Vamos agora às nossas considerações finais. Edgar. Eu quero agradecer a participação no programa de hoje, agradecendo ao André Reis, ao nosso amigo Márcio Lucas, Gilberto Silva, que coordena os trabalhos, as atividades técnicas, e você que nos assiste, você que nos ouve, muito obrigado. Receba aqui o nosso abraço de gratidão, de agradecimento, esperando encontrá-los em nossas próximas oportunidades. Márcio, suas considerações. Agradecer a todos que estão conosco pela rádio web. Agradecer a todos que estão da equipe Verdade e Luz, Edgartão, André Reis, Valmir Lima, o nosso amigo André Zola e o João Boreço, toda a equipe, por termos tido esse ano de divulgação da doutrina espírita, que o ano que vem possamos estar juntos novamente. Já desejando desde já, meu último programa do ano, um Feliz Natal a todos.
E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast, que está aí na nossa tela, www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.